Olá, sejam bem-vindos ao nosso estudo de doutrina das quartas-feiras. Hoje, 26 de maio de 2021, continuaremos o nosso estudo no livro de Apocalipse. Hoje, começando uma série nova, Igrejas em Apuro, lições das 7 igrejas do Apocalipse. Estamos estudando ainda, utilizando a revista A Expressão da editora Cultura Cristã, mas também outros materiais de apoio que, na medida do possível, estaremos anunciando aí para os irmãos. E convido a todos a estarem nessa aventura abençoadora conosco. Tem sido realmente uma aventura estudar o livro de Apocalipse, mas uma aventura abençoadora, né? Deus tem nos ensinado a sua palavra, Deus tem nos alimentado, tem nos fortalecido, tem nos corrigido, exortado. Não há dúvida como é a sua palavra, né? Quando trata com a verdade, então repreende tudo aquilo que é contrário e assim ele nos purifica como seu povo. Nós então convidamos você para estar conosco de forma perseverante. Se você não estudou ainda as lições anteriores, você pode continuar aqui até o final. Teremos aproximadamente umas 13 lições ou um pouco mais, e depois você retornar para ver todos os outros vídeos, ou então você pode fazer os estudos anteriores olhando aí no nosso canal e depois, estão todos enumerados, e depois seguir aqui na sequência com esses estudos nas 7 igrejas. A vantagem de quem já fez o estudo é porque já tem uma introdução ao livro. Nós fizemos um estudo, como dissemos, introdutório, portanto bem inicial ainda, não exaustivo, mas que foi suficiente para termos uma noção de todos os capítulos, de toda a mensagem ali. Por exemplo, nós vimos praticamente todos os símbolos e seus significados, conferimos isso na Bíblia, nas passagens. João não utiliza símbolos de qualquer jeito, e nós vimos isso. Nós vimos então como deve ser interpretado, como devem ser interpretados esses livros. Isso é muito bom, porque ajuda. Agora que nós vamos fazer o estudo das 7 igrejas, você já tem uma noção melhor e tudo mais. Então nós vamos agora começar com esse estudo, e se Deus permitir, seguiremos até o final. Que Deus então nos abençoe. Vamos orar pedindo a sua bênção, né? Santo Deus, o Senhor é digno de toda honra, glória e louvor, porque só o Senhor é Deus, o único Deus, vivo e verdadeiro, Criador dos céus e da terra. Agradecemos a Ti por termos este privilégio de estudarmos a Tua palavra, por termos a Tua companhia durante todo o dia, diante de tantas lutas e desafios, e termos agora o privilégio de estudarmos a palavra do Senhor. Pedimos o auxílio do Teu Espírito, porque reconhecemos que sem Ti nada somos e nada podemos fazer. Ajude-nos, Senhor, esteja conosco em todo momento. Fale aos nossos corações, fale aos corações de cada um que acompanhar este estudo. E se alguém não conhece a Ti, não conhece a Cristo, a salvação em Jesus, que o Senhor possa alcançar esse coração, essa mente, libertando da cegueira espiritual e dando vida, a vida que só Jesus pode dar, a vida eterna, a vida em abundância. Pedimos assim humildemente, porque sem Ti nada somos e nada podemos fazer. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Igrejas em apuros. Nós vamos, então, ver o assunto de hoje, justamente esse. O tema de hoje é o cristianismo ameaçado. Essa é a primeira lição, ataques de dentro e de fora. Introdução às cartas do Apocalipse. Então eu separei aí o mapa para localizar para vocês aqui. Esse azul é o Mar Negro, e esse verde aí tá miudinho, né? É a região da Ásia Menor, a região das 7 igrejas. Essa região fica no mapa bem no centro do mundo, né? Bem no centro, é o coração do mundo. Eu ampliei mais um pouquinho para facilitar aí para vocês. Vamos ampliar aqui. Tem o Mar Negro,
todo o continente africano aqui abaixo, de novo aí com o ponto verde indicando a Ásia Menor, onde estão as 7 igrejas, e agora ampliando a fonte desse mapa é a Sociedade Bíblica do Brasil. Nós extraímos da plataforma Bible Logos e já nos ajuda bastante, né? Você tem o Mar Negro aí em cima, agora está identificado com o nome, Mar Mediterrâneo embaixo, e as igrejas aí, a Ásia Menor ali também identificada. Aqui já vai uma dica para você decorar os nomes dessas igrejas, né? Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Esmina, Éfeso e Laodiceia. Muito bem, nós vamos estudar a revista, mas também vamos ter um artigo da Bíblia de Estudo Herança Reformada, muito bom. O título dele é A Contribuição do Livro de Atos para a História da Redenção. Nós vamos lê-lo, ele não é grande, apenas 4, 5 parágrafos, dá tranquilo para ler, e ele nos ajuda bastante na compreensão da importância do livro de Atos para estudar essas cartas, para estudar as cartas do Apocalipse e toda a situação que viveram essas igrejas na época. Então tem bastante coisa já na lição de hoje. O texto básico de hoje é enorme, o maior texto que nós já escolhemos é Atos 18, a partir do verso 24 até o final do capítulo 20. Não vou ler todo, mas pelo menos o 18 e o 19, que é tranquilo, apesar de grande, mas é tranquilo, né? Primeiro é só o 18 são só 4 versos, mas do 19 o capítulo inteiro, para nos ajudar aí a termos uma noção. Então diz assim a palavra do Senhor: nesse meio tempo chegou a Éfeso um judeu natural de Alexandria, chamado Apolo, homem eloquente e poderoso nas Escrituras. Ele era instruído no caminho do Senhor, e sendo fervoroso de espírito, falava e ensinava com precisão a respeito de Jesus, conhecendo apenas o batismo de João. Ele, pois, começou a falar ousadamente na sinagoga. Ouvindo-o, porém, Priscila e Áquila, tomaram-no consigo e com mais exatidão lhe expuseram o caminho de Deus. Querendo ele percorrer a Acaia, animaram-no os irmãos e escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que, mediante a graça, haviam crido, porque com grande poder convencia publicamente os judeus, provando por meio das Escrituras que o Cristo é Jesus. Aconteceu que, estando Apolo em Coríntio, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: Recebeste porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: Pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: Em que, pois, fostes batizados? Responderam: No batismo de João. Disse-lhes Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, em Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em o nome do Senhor Jesus. E impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. Eram ao todo uns 12 homens. Durante 3 meses, Paulo frequentou a sinagoga, onde falava ousadamente, dissertando e persuadindo com respeito ao reino de Deus. Visto que alguns deles se mostravam empedernidos e descrentes, falando mal do caminho diante da multidão, Paulo, apartando-se deles, separou os discípulos, passando a discorrer diariamente na escola de Tirano. Durou isto por espaço de 2 anos, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal
diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. E alguns judeus, exorcistas ambulantes, tentaram invocar o nome do Senhor Jesus sobre possessos de espíritos malignos, dizendo: esconjuro-vos por Jesus, a quem Paulo prega. Os que faziam isto eram 7 filhos de um judeu chamado Seva, sumo sacerdote. Mas o espírito maligno lhes respondeu: conheço a Jesus e sei quem é Paulo, mas vós quem sois? E o possesso do espírito maligno saltou sobre eles, subjugando a todos, e de tal modo prevaleceu contra eles, que, desnudos e feridos, fugiram daquela casa. Chegou este fato ao conhecimento de todos, assim judeus como gregos, habitantes de Éfeso. Veio temor sobre todos eles, e o nome do Senhor Jesus era engrandecido. Muitos dos que creram vieram confessando e denunciando publicamente as suas próprias obras. Também muitos dos que haviam praticado artes mágicas, reunindo os seus livros, os queimaram diante de todos. Calculados os seus preços, achou-se que montava a 50.000 denários. Assim a palavra do Senhor crescia e prevalecia poderosamente. Cumpridas estas coisas, Paulo resolveu no seu espírito ir a Jerusalém, passando pela Macedônia e Acaia, considerando, depois de haver estado ali, importa-me ver também Roma. Tendo enviado à Macedônia 2 daqueles que lhe ministravam, Timóteo e Erasto, permaneceu algum tempo na Ásia. Por este tempo, houve grande alvoroço acerca do caminho, pois um ourives, chamado Demétrio, que fazia de prata nichos de Diana e que dava muito lucro aos artífices, convocando-os juntamente com outros da mesma profissão, disse-lhes: senhores, sabeis que deste ofício vem a nossa prosperidade, e estáis vendo e ouvindo que não só em Éfeso, mas em quase toda a Ásia, este Paulo tem persuadido e desencaminhado muita gente, afirmando não serem deuses os que são feitos por mãos humanas. Não somente há o perigo de a nossa profissão cair em descrédito, como também o de o próprio templo da grande deusa Diana ser estimado em nada e ser mesmo destruída a majestade daquela que toda a Ásia e o mundo adoram. Ouvindo isto, encheram-se de furor e clamavam: grande é a Diana dos Efésios. Foi a cidade tomada de confusão e todos a um arremeteram para o teatro, arrebatando os macedônios Gaio e Aristarco, companheiros de Paulo. Querendo este apresentar-se ao povo, não lhe permitiram os discípulos. Também as iarcas, que eram amigos de Paulo, mandaram rogar-lhe que não se arriscasse indo ao teatro. Uns, pois, gritavam de uma forma, outros de outra, porque a assembleia caíra em confusão e, na sua maior parte, nem sabiam por que motivo estavam reunidos. Então tiraram Alexandre dentre a multidão, impelindo os judeus para a frente, impelindo os judeus para a frente. Este, acenando com a mão, queria falar ao povo. Quando, porém, reconheceram que ele era judeu, todos, a uma voz, gritaram por espaço de quase 2 horas: grande é a Diana dos Efésios, grande é a Diana dos Efésios. O escrivão da cidade, tendo apaziguado o povo, disse: senhores, Efésios, quem porventura não sabe que a cidade de Éfeso é a guardiã do templo da grande Diana e da imagem que caiu de Júpiter? Ora, não podendo isto ser contradito, convém que vos mantenhais calmos e nada façais precipitadamente, porque estes homens que aqui trouxestes não são sacrílegos, nem blasfemam contra a nossa deusa. Portanto, se Demétrio e os artífices que o acompanham têm alguma queixa contra alguém, há audiências e precônsules que se acusem uns aos outros. Mas se alguma outra coisa pleiteais, seja decidida em assembleia regular, porque também corremos perigo de que por hoje sejamos acusados de sedição, não havendo motivo algum que possamos alegar para justificar esse ajuntamento. E havendo dito isto, dissolveu a assembleia. Então o capítulo 20 vai mostrar Paulo visitando a Macedônia e a Grécia, depois em Troade, depois em Assos e Mileto, falando para os irmãos ali de Mileto, a igreja de Éfeso, aos presbíteros,
e o capítulo 20 encerra com Paulo orando com eles. Essa é a situação da época. Você vê então como o evangelho já mudou muito a realidade daquele tempo, porque muitos viviam realmente no engano da idolatria, da heresia, e quando o evangelho chega, é exatamente isso, ele é libertador, e a confusão vem justamente por isso, porque ele vem libertando, né? É a luz dissipando as trevas, é a luz realmente libertando pessoas da escuridão, das trevas, do engano, da mentira. Então já ficou mais claro porque nós precisamos estudar o livro de Atos. E agora eu quero, nessa parte introdutória, ler o artigo que mencionei, a contribuição do livro de Atos para a história da redenção. Atos é importante para o cânone do Novo Testamento porque continua a narrativa da obra de Jesus em seus discípulos. Então Atos continua a obra de Cristo em seus discípulos. Cristo morreu, foi ao céu, mas ele continua a sua obra há de se completar ainda, então ele realiza agora de outra forma, mas é ele quem realiza. Atos então não trata tanto da obra dos discípulos, mas da obra continuada de Cristo a partir de sua ascensão celestial. Atos revela que Jesus, agora assentado em glória, continua a sua obra de redenção por meio de seu Espírito e para a sua igreja. Como tal, o livro nos oferece uma visão única da vida da igreja primitiva e os primeiros movimentos missionários dos apóstolos que levantaram a palavra de Cristo aos confins do mundo. O Evangelho de Lucas ressalta a poderosa obra de Deus na história por meio da pessoa e obra de Jesus. O Evangelho termina e Atos começa com a ascensão de Jesus para seu trono celestial. Mas os poderosos atos de salvação de Deus não terminam com a ascensão de Jesus. Agora, o Cristo exaltado trabalha de forma poderosa e salvadora por meio de sua igreja na terra. Atos é um registro da obra continuada de Cristo em e por meio dos apóstolos, discípulos e povo. A manifestação de Cristo como Deus glorioso e exaltado sobre o mundo inteiro ocupa uma posição central do livro. Lucas usa títulos cristológicos específicos para se referir a Cristo em seu estado de exaltação. Ele é o Senhor e Cristo prometido. Ele é o juiz dos vivos e dos mortos, o grande filho de Davi, e está à direita do Pai. A obra de Cristo no mundo pode estar terminada, mas sua obra no seu estado exaltado ainda não terminou. É em nome de Jesus que os enfermos são curados e seu nome é o único meio de salvação. Foi necessário que Cristo subisse para o céu para que pudesse continuar seu ministério mesmo em seu estado de exaltação na glória. A ascensão de Jesus à direita de Deus e a vinda subsequente do Espírito servem como provas da divindade de Jesus. O Pai se agradou da obra do Filho e o honrou enviando o Espírito prometido. Intimamente vinculada à exaltação de Cristo está a observação de que Cristo não trabalha sozinho. Após subir ao céu, ele enviou o seu Espírito Santo para continuar a obra que havia iniciado em seus discípulos. O Espírito Santo desceu primeiramente sobre os discípulos, depois sobre os samaritanos, então sobre os gentios e, por fim, sobre os discípulos de João. Cada um desses derramamentos sucessivos do Espírito é semelhante ao derramamento inicial em Pentecostes e demonstra que, por meio da obra exaltada de Cristo através do seu Espírito, as portas da salvação estão igualmente abertas para que todos os tipos de pessoa possam ir até Ele em fé. Assim, o Espírito opera como evidência do poder de Cristo por meio de seus discípulos para a realização de sinais e milagres como testemunha de sua comissão celestial. Atos serve também a um propósito mais amplo e o de mostrar as consequências da rejeição ampla a Jesus durante seu ministério e a inclusão pós-Pentecostes das nações no rebanho da salvação. Atos serve como transição importante na história redentora, retraçando a história dos inícios da igreja primitiva até os últimos dias de Paulo. Agora, como Atos registra para nós, aqueles que confessam a fé em Cristo e são unidos à igreja se tornam os detentores verdadeiros das promessas da aliança de Deus. Pela fé, até mesmo os gentios são incluídos no maravilhoso plano de redenção e salvação de Deus. Atos 1:8
serve como princípio organizador na compreensão do desenvolvimento do Evangelho no livro de Atos. Jesus diz aos seus discípulos que eles serão suas testemunhas, a começar por Jerusalém e depois se estendendo a Judéia, Samaria e até os confins mais remotos da terra. Lucas segue essa trajetória na sua composição de Atos. Primeiro, os apóstolos proclamam a mensagem da ressurreição de Cristo em Jerusalém. Filipe prega aos samaritanos. O eunuco etíope vem à fé em Cristo e Paulo viaja para Éfeso e outras partes da Ásia Menor e da Europa, levando a mensagem da salvação até mesmo para Roma. Seguindo essa estrutura, Lucas nos mostra o triunfo do Evangelho e o poder da palavra pregada, que convence e vira o mundo de cabeça para baixo. Então, o que nós veremos aqui é justamente que as igrejas começaram em meio às lutas e sofrimento, e como revela Apocalipse, em um contexto de 3 décadas mais tarde, a igreja resistiu, embora já em estado preocupante. E o que nós temos aí é a propagação do Evangelho. As histórias que lemos então no livro de Atos nos revelam a plataforma de missões que se espalhou pelo mundo antigo, a começar pelos apóstolos e discípulos de Jesus enviados até os confins da terra. As 3 viagens missionárias de Paulo e seus companheiros e as cartas gerais nos revelam como as igrejas se consolidaram no mundo antigo, tanto em Jerusalém como na Ásia, na Macedônia e na Ásia Menor. As 7 igrejas que receberam as cartas em Apocalipse se localizam no lado oeste da Ásia, como eu já mostrei aí no mapa. Vamos ver sobre as viagens de Paulo até Éfeso. Há 2 ocasiões principais que dividem os estudiosos quanto à data de composição do Apocalipse. São elas nos tempos de Nero, em 64 d.C., nós tratamos isso nas primeiras lições, ou de Domiciano, em 95 d.C. A segunda possibilidade é a que assumimos neste estudo, em razão de Apocalipse nos dá a entender que as igrejas já estavam sofrendo perseguição, tanto por parte de judeus como também de romanos, e não existe qualquer prova que confirme perseguição cristã nos tempos de Nero na Ásia Menor. Sendo assim, há um intervalo de mais ou menos 3 décadas entre as missões apostólicas e as cartas de Apocalipse. Tudo nos leva a crer que João tenha sido o último apóstolo a morrer, exilado em Patmos, uma ilha rochosa que servia de colônia do Império Romano para escravos e prisioneiros. Se Paulo e os demais apóstolos levaram a primeira geração de cristãos à fé, João escreve para a segunda geração e pelo conteúdo das 7 cartas, podemos deduzir que a qualidade da fidelidade dos cristãos já havia caído. Apenas as igrejas de Esmirna e Filadélfia não receberam reprovação, ao passo que Sardes e Laodiceia não recebem qualquer elogio. As outras recebem elogios e repreensões, conforme veremos nas lições a seguir. No final de sua segunda viagem missionária, Paulo passou por Éfeso e lá deixou seus colaboradores, Áquila e Priscila, para evangelizar. Nessa ocasião, ele não permaneceu ali muito tempo, pois queria chegar a Jerusalém, provavelmente por causa do voto que fizera. Ele já havia tentado desembarcar na Ásia, chegando a contornar Mísia, a região das 7 igrejas, porém tinha sido impedido de prosseguir pelo Espírito Santo, que o conduziu a Troade. Ali teve a visão com o pedido para que fosse a Macedônia. Está lá no capítulo 16, versos 6 a 9. Éfeso se torna uma cidade privilegiada porque, além de Áquila e Priscila, recebeu um judeu pregador fervoroso chamado Apolo e, com algumas orientações e correções feitas pelos seus novos amigos, foi instrumento de Deus naquela igreja recém-iniciada. Mas ele também não permaneceu muito tempo e foi para Corinto. Paulo havia prometido que, se Deus quisesse, retornaria para estar com os Efésios. Deus assim o quis. Enquanto Apolo viajava para Corinto, Paulo ia para Éfeso. Essa cidade se tornou o seu centro de operações, de onde a pregação do Evangelho se espalhou por toda a Ásia Menor. Não temos informações de que Paulo tenha visitado outras igrejas de Apocalipse, provavelmente não, mas certamente foi por meio de seu ministério em Éfeso que a luz de Cristo irradiou por aquelas cidades. Veremos na lição 3 maiores detalhes da importância dessa cidade, mas por hora vale mencionar que Éfeso era considerada pelos romanos, conforme Quistemarca diz, capital da província da Ásia.
a atual Turquia Ocidental. Isso está no comentário de Kistenmacher, volume 2. Então nós temos aí as viagens de Paulo, sobre a viagem de Paulo. O ministério de Paulo em Éfeso. Paulo começou seu ministério em Éfeso, como fazia regularmente em suas viagens missionárias, pregando e visitando sinagogas, o que aconteceu por 3 meses. Sempre foi sua preocupação falar de Jesus primeiro aos seus compatriotas, visto que não negava o amor que tinha por eles e o profundo desejo de que viessem a crer no Evangelho e fossem salvos. Depois, Paulo se concentrou na escola de Tirano, onde começou um discipulado que durou 2 anos. Enquanto Atenas era o centro intelectual do mundo antigo e Coríntio era o centro comercial, Éfeso era o centro religioso. Atos 1:19 versos 8 e 9, relata que Paulo falava ousadamente, dissertando e persuadindo os judeus sobre o reino de Deus, mas ele encontrou uma oposição insuperável e por isso foi para a escola de Tirano, onde discorria diariamente. Paulo apresentava o evangelho de maneira equilibrada, séria, racional, estruturada, convincente e lógica. Ele depositava sua fé no evangelho e não tinha qualquer constrangimento em apresentá-lo como a verdade absoluta aos seus ouvintes. Paulo ficou quase 3 anos em Éfeso, 2 deles na escola de Tirano. Sua rotina começava às 11 horas e ia até às 16 horas, considerando o que Lucas nos informa em Atos 19:10. Podemos deduzir que realmente Éfeso tenha sido o ponto de partida para as demais igrejas espalhadas na Ásia Menor, dando ensejo a que todos os habitantes da Ásia ouvissem a palavra do Senhor, tanto judeus como gregos. Essa dedução se confirma pelas informações que coletamos de outras cartas de Paulo, como aos Colossenses, em que ele menciona aos Laodicenses, irmãos por quem ele também estava enfrentando lutas pessoais, Colossenses 2:1. Seu carinho pastoral se revela no cuidado em lembrar aos Colossenses que aquela mesma carta fosse enviada também aos Laodiceia. Uma vez lida esta epístola perante vós, providenciai porque ela seja também lida na igreja dos Laodicenses, e a dos Laodiceia lede-a igualmente perante vós. Está lá em Colossenses 4:16. Epáfras, colaborador do mesmo ministério, era o encarregado de fazer chegar aos Laodicenses aquela carta. Capítulo 4, versos 12 a 13 de Colossenses. Além disso, antes de partir para a Macedônia, Lucas nos informa que Trófimo, um novo convertido, também era oriundo da Ásia, a mesma região das igrejas do Apocalipse, Atos 20, verso 4. Sendo assim, fica claro que Paulo recebeu sabedoria de Deus para fazer de Éfeso o seu centro de operações, de onde organizou as missões que se espalharam pela Mísia. Em Éfeso, Paulo deixou Timóteo como seu sucessor. Depois dele, João deu continuidade àquele ministério. E o contexto, comparação entre Atos e Apocalipse, muito importante para a gente entender, mas já pelo que vimos, ajuda bastante a entender a importância de Atos e suas relações com Apocalipse. Mas vamos ver aqui, as diferenças entre os livros de Atos e Apocalipse, no entanto, são notáveis. O contexto havia mudado bastante, especialmente considerando a queda e destruição de Jerusalém em 70 depois de Cristo. Se em Atos os cristãos enfrentam forte tensão por parte dos judeus, em Apocalipse a perseguição piora, pois os cristãos passam a ser vistos como ameaça tanto para os judeus como para os romanos. No contexto de Atos, os cristãos não enfrentavam a oposição dos romanos porque eram vistos como uma seita judaica, e até a revolta de 66 a 70 depois de Cristo, os judeus usufruíam de paz com o império. Enquanto pagassem os impostos, estariam desobrigados de participar dos cultos greco-romanos e de adorar os seus deuses. Os cristãos se beneficiavam disso, porém, desde o início, os judeus nunca foram pacíficos com eles e desejavam que fossem completamente desvinculados da sinagoga. Conforme Osborne, o judaísmo queria cada vez mais se separar do cristianismo e fazer o Império Romano reconhecer que o cristianismo não estava isento da obrigatoriedade do culto ao imperador. Porém, essa estratégia não era nova.
porque os fariseus e os herodianos foram até Jesus para tentar apanhá-lo em alguma palavra. Ora, os fariseus odiavam os herodianos, mas não mais do que odiavam Jesus. Os judeus estavam dispostos a se unirem aos romanos se isso colaborassem para eliminar Jesus. Foi por isso que bradaram perante Pilatos: fora, fora, crucifica-o. A resposta de Pilatos foi: hede crucificar o vosso rei? E os principais sacerdotes disseram: não temos rei senão César. Convenceram Pilatos a manter Jesus preso e ser julgado. Olha só. Ainda que o procurador estivesse persuadido da inocência do nosso mestre. Se ele assim não fizesse, os judeus os acusariam de infidelidade a César. O que os judeus fizeram com os cristãos após a ressurreição e a ascensão de nosso Senhor não foi diferente. Fizeram de tudo para deixá-los completamente desabrigados, para serem perseguidos e destruídos. Paulo persuadiu os governantes romanos de que era judeu, porém sua história só despertava ainda mais furor por parte de seus compatriotas, especialmente quando ele apontou que a esperança de salvação também se estendia para os gentios. Em linguagem bajuladora, cheia de malícia, um judeu chamado Tértulo se apresentou perante Félix e o elogiou pelos seus grandes feitos em benefício dos judeus e apresentou Paulo como uma peste que provocava sedições entre os judeus. Portanto, deixar os cristãos por conta própria sempre foi a estratégia dos judeus no século I. Uma vez que não conseguiam destruí-los, quem sabe seus inimigos conseguissem. Tentaram praticar a máxima: o inimigo do meu inimigo é meu amigo. Isso não funcionou porque os romanos não deixaram de ser seus inimigos e porque a Igreja de Cristo continuou crescendo, espalhando-se e fortalecendo. Sinagoga de Satanás, apelido dos perseguidores mencionados nas cartas a Esmina e Filadélfia, sugere que os judeus continuavam a perseguir os cristãos, mesmo após sua derrota em Jerusalém. Mas o livro de Apocalipse nos leva a enxergar além desse cenário horizontal, abrindo para nós pequenas brechas para espiarmos os bastidores das batalhas espirituais, para vermos as investidas satânicas que tentam destruir a igreja e blasfemam o nome de Jesus, e ao mesmo tempo para vermos o controle e a soberania de Deus sobre o mundo. Atos também se ocupa de nos mostrar como o poder extraordinário de Deus atua na história, mas o Apocalipse enfatiza mais o invisível. John Stott faz uma bela e ilustrativa comparação. Em Atos, Lucas relata o que aconteceu no palco da história diante dos olhos dos observadores. Em Apocalipse, João nos faz ver as forças ocultas trabalhando. Em Atos, seres humanos se opõem à igreja e a corrompem. Em Apocalipse, a cortina se levanta e vemos a hostilidade do diabo em pessoa, descrito como um enorme dragão vermelho, ajudado por dois monstros grotescos e uma prostituta lasciva. Na verdade, o Apocalipse traz uma visão da batalha milenar entre o Cordeiro e o dragão, Cristo e Satanás, Jerusalém, a cidade santa, e Babilônia, a grande cidade, a igreja e o mundo. Além disso, dificilmente seria uma coincidência o fato de o simbolismo dos três aliados do dragão, em Apocalipse, corresponderem às três armas do diabo levantadas contra a igreja nos primeiros capítulos de Atos, ou seja, a perseguição, o comprometimento moral e o perigo da exposição ao falso ensino, quando os apóstolos foram desviados de sua principal responsabilidade, o ministério da palavra e oração. Muito bom. Dá vontade de continuar estudando, né? Então, conclusão, irmãos, em meio a sangue, morte e perseguição, a igreja militante prosseguiu marchando, a despeito das ameaças, deixando evidente que a sua esperança em Cristo a tornaria a igreja triunfante. Banhada na glória de seu mestre, ela não retrocederia jamais diante de qualquer perigo real. Ainda que muitas vezes vacilante, a Igreja de Cristo prossegue porque está fundamentada e fortalecida em seu Senhor.
como aplicação, não temos justificativas válidas para não testemunharmos de Jesus no Brasil. Enquanto os nossos irmãos do passado enfrentavam tantas e diversas oposições, ainda assim pregavam perseverantemente a Cristo. Que esses testemunhos nos motivem e nos encorajem a falar de Jesus, a despeito dos desafios que tenhamos de enfrentar. Nós realmente sigamos esses exemplos de fé. Vamos nos engajar então, irmãos, no trabalho de evangelização. Deus tem tratado sobre esse assunto com a nossa igreja. Pela providência de Deus, nós chegamos no capítulo 3 de Efésios, nas exposições dominicais. E o capítulo 3 nos ensina justamente sobre esse cuidado com a mensagem, com a palavra, com a pregação, com o anúncio do Evangelho. E nós precisamos fazer isso, nós precisamos ter esse zelo. Então, que sejamos zelosos e preguemos a Cristo, anunciemos a Cristo. Pessoas precisam ouvir sobre Cristo, precisam chegar à salvação. E é a igreja quem tem essa grande responsabilidade. Nós possamos, então, perder o medo e buscar diante do Senhor todo esse recomeço, esse renovo espiritual e realmente nos submetermos a sermos instrumentos do Senhor para falarmos de Cristo para outras pessoas. Há tantas pessoas carentes de Cristo. As próprias pedras estão clamando, né? Às vezes você vai em algum lugar, e isso eu tenho testemunhado, e as pessoas estão tão carentes que mesmo que você não fale, mal você chegou, as pessoas já sabem quem você é, elas já começam a falar, já puxam o assunto, e ali é uma porta escancarada, e você já tem a oportunidade riquíssima, o privilégio de poder falar de Cristo para pessoas que estão com sede de Deus. As pessoas estão precisando de Cristo, de salvação, de libertação, e a igreja tem essa missão. É a igreja de Cristo, aqueles que anunciam a Cristo, que testemunham de Cristo, que vivem para Ele. Que sejamos então seus servos fiéis. Que o Senhor nos abençoe. Esse foi o nosso estudo. Nós vamos encerrar então com oração e depois nos despediremos dos irmãos. Vamos orar. Senhor nosso Deus, nós fomos alimentados pelo estudo da Tua Palavra, fomos ensinados por Teu Espírito e exortados a sermos fiéis na exposição da verdade do Senhor, do Evangelho Salvador, libertador, que é a salvação em Jesus, Pai. Não de forma medíocre, não de forma superficial, mas um ensino profundo, coerente, lógico, consistente, que muitas vezes requer muito tempo por parte daqueles que vão ser discipuladores para cumprir o Teu ID, que diz que devemos ensinar a guardar todas as coisas. E leva tempo, ó Pai, fazer isso, e mesmo que façamos com excelência, somente por meio do Teu Espírito é que vidas podem ser alcançadas. Por isso, pedimos ao Senhor que nos anime, nos perdoe, nos renove, nos conscientize mais, que não fique apenas no ouvir o que acabamos de aprender, mas que sejamos fervorosos, operosos, praticantes da Tua Palavra e realmente proclamemos, anunciemos a Cristo para outros com profundidade, com zelo, com alegria, com prazer, com humildade, com clareza, que venhamos a nos dedicar e também a transmitir, que sejamos íntegros na nossa vida, sejamos fiéis, que abandonemos os nossos pecados, que sejamos realmente santos, comprometidos com o Senhor. Ajude-nos, ó Pai. Aqui no Brasil, a situação, por mais que
diante de tudo que temos vivido, seja com muita luta, a situação ainda é muito mais confortável do que foi para aqueles nossos irmãos que derramaram sangue, seu sangue. Ó Pai, então que sejamos conscientes dessa nossa responsabilidade e do conforto que temos e não usemos de desculpas para não anunciar a Cristo. Nós pedimos humildemente porque reconhecemos, ó Pai, como oramos no início, que sem Ti nada somos e nada podemos fazer. Agradecemos por esse momento que tivemos, pedimos a Tua bênção para o descanso desta noite, para o dia de amanhã, e se algum de nós não acordar, receba este Espírito na Tua presença. Nós oramos a Ti no nome de Jesus. Amém. Muito bem, foi um prazer tê-los conosco. Até o próximo estudo, lição 2. Deus o abençoe.